estamos de volta. E agora eu tô aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa, vocês já conhecem, ela é nossa parceira aqui, está sempre ajudando a gente, né? No quesito que é quando a gente fala em nutrição materno-infantil, que é muito importante, a alimentação dos pequenos, que a gente sabe que é muito importante. E ela dá sempre um mega suporte pra gente aqui. Obrigada por estar aqui em 2018, né? Ano novo, mas as pessoas são as mesmas, porque a gente adora trabalhar junto, né, Ana Luísa? Verdade, eu que agradeço, sempre você me chama, eu adoro estar junto e poder falar desse assunto que eu amo. Então, hoje o assunto é muito legal. Chamei a Ana Luísa para falar um pouquinho com a gente. Eu estou aqui também com a Bruna, tá? A Bruna é mãe da Liz. E a gente vai falar sobre um método que se chama BLW. A Ana Luísa vai explicar para a gente o que é, mas de cara vocês já podem ver que a Liz está bem à vontade aqui na cadeirinha e comendo, né? Agora ela está na hora da jantinha e ela está jantando o papazinho dela, gente, com as próprias mãos, sozinha, mas a Ana Luísa vai explicar para a gente direitinho o que é esse método, né, Ana Luísa? Então, o BLW é uma sigla que caracteriza o nome Baby Led Weaning. O Baby Led Weaning seria uma forma onde o bebê, a tradução mesmo é um desmame guiado pelo bebê. Só que a gente não tem que considerar uma palavra desmame como se ela fosse deixar de mamar para comer. É um desmame natural que pode durar 6 meses até o 1º ano ou até mesmo anos, né, em relação à amamentação para aqueles bebês amamentados, mas seria mesmo o bebê tendo autonomia para escolher quando ele vai comer mais e vai mamar menos. Isso pode acontecer tanto com crianças amamentadas, como a Liz quando a Bruna veio para poder ver sobre a introdução alimentar, ela amamentava exclusivamente nos 6 primeiros meses, como também pode em crianças que usam fórmula infantil ou em aleitamento misto, com fórmula e aleitamento materno. Entendi. Agora vamos falar aqui como que é essa introdução. Você dá as coordenadas, né? Porque as mamães têm que saber como fazer direitinho para fazer bonito, né? Sim, quando a gente explica sobre introdução alimentar, o BLW não tem muita regra. Você pode dar qualquer coisa dentre os alimentos que são indicados antes do 1º ano para o bebê para ele comer em qualquer hora do dia. Porque se ele comer é porque ele está com fome e é porque ele está com vontade de comer. Então a gente respeita muito a vontade do bebê em relação à quantidade, horário, ele que realmente tem autonomia para escolher quanto comer e quando comer. Mas eu sempre oriento as mães, porque a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que na refeição a gente tenha 5 grupos alimentares. Então a gente tem o grupo dos carboidratos, das proteínas vegetal e animal, do legume e da verdura, e a recomendação é que um bebê ali de 6 meses até 12 meses tenha 4 refeições: fruta da manhã, almoço, fruta da tarde e jantar. Então é uma coordenada como para qualquer outra mãe que vai fazer uma introdução tradicional, de colocar no pratinho. Claro que hoje em dia a gente tem algumas recomendações para não ser feito igual antigamente era, aquela papinha toda misturada. Mas é a mesma recomendação, sendo que o modo de ofertar que muda. Quando você está dando no pratinho, você vai ofertar e você vai estar influenciando na alimentação da criança. Já no BLW, você é um supervisor daquele momento de alimentação, mas você não intervém em nada. Até mesmo porque às vezes as mães acham que vai engasgar, mas não, o risco é mínimo, o risco é até maior de engasgo com a alimentação por colherzinha, mas você só vai estar ali mesmo intermediando, de dar o alimento para o bebê e o bebê vai se autoalimentar. Essa introdução, fala para mim, tem criança que se dá bem e tem criança que pode não aceitar? Então, a maior parte das crianças se dão bem, porque é a forma mais natural de se alimentar. O que vai depender é o tempo que essa criança vai começar a comer. E aí, algumas mães, elas não têm a paciência para esperar essa criança começar a comer. O que acontece, às vezes, no BLW, porque a recomendação é que a gente espere até os 6 meses e que até os 6 meses seja aleitamento materno exclusivo ou uso mesmo de fórmula, mas antes dos 6 meses é perigoso a gente introduzir a alimentação por questão fisiológica e motora. E depois dos 6 meses, quando a gente introduz, o que a gente tem que ter noção é que existe uma individualidade. Cada bebê vai comer no seu tempo certo. O que acontece às vezes é da mãe não estar preparada para esperar esse tempo do bebê, e aí aquele bebê que ele iria começar a comer realmente só com 7 meses, a mãe não espera esse tempo. E ela acha que ele não se adaptou ao BLW, mas na verdade quem não se adaptou foi a mãe, de estar um pouco mais ansiosa e não esperar o tempo da criança começar realmente a comer.
comer, entendeu? Depende muito mais da mãe, assim, no caso de Liz, por exemplo, que a Bruna é psicóloga e tinha um cuidado maior em relação a essa parte psicológica, em relação a uma introdução de forma mais independente, é diferente, porque é uma mãe que já tem uma confiança no potencial do bebê. E, às vezes, algumas mães vêm sem essa confiança, porque o Brasil, ele tem a tendência de infantilizar realmente o bebê e achar que ele não é capaz, ou achar que ele não consegue comer sozinho, ele não sabe quanto ele precisa comer, a gente que precisa ditar para ele. Mas da mesma forma que ela sabe quanto ela mama, a hora que ela mama, ela também vai saber quanto ela deve comer e a hora que ela deve comer. A gente sabe que na teoria, às vezes parece mais fácil, mas na prática, nós que somos mães e sabemos de toda uma rotina, eu acho que tem que ter toda uma logística. Mas já que você é psicóloga, eu acho que você tem, né, todo um entendimento. Mas o mais difícil, assim, é a sujeira, né? Então, aqui, já tá sujando aqui. Oi, amor. Tá sujando e aí as pessoas ficam um pouco desesperadas, né? Aí, quando o pai tem que ficar junto, né? Ele fala, ai, tá tudo sujo, vai sujar tudo. Aí vai sujar agora para não sujar mais na frente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar a longo prazo. Ela vai ficar independente, ela consegue comer e a gente fica comendo também. Então, o foco não é ela na hora da alimentação. Cada um está comendo o seu, né? O que é muito bacana. Agora, por exemplo, a Ana Luísa falou um pouquinho sobre engasgar. E eu acho que eu sou um pouco, assim, do medo de engasgar. Porque ela pegou um pedacinho, acho que foi do frango ali. Eu achei que estava grande, mas ela foi super bem. Você não ficou com esse medo? Não, eu nunca fiquei com esse medo, porque, assim, ela está numa posição... a Ana explicou, né? Tem uma posição que é boa para poder desengasgar mais fácil. Então, na verdade, Liz nunca engasgou, entendeu? E quando ela bota um pedaço grande, fica todo mundo desesperado. Ai, ela botou um pedaço enorme na boca, ela mesma tira. Às vezes a pessoa fala assim, tira. Eu falei, fica tranquila. Bruno, não aguento sua calma. Não, fica tranquilo que ela vai saber tirar. Duas coisas que a Bruna comentou. Primeira, a questão da sujeira. Não tem jeito, a criança vai sujar mesmo. Duas dicas que podem ser úteis aí para as mães que pretendem fazer BLW é quando vai usar o cadeirão ou essa cadeira mesmo portátil que acopla uma cadeira da mesa, você pode colocar embaixo da cadeira um jornal e aí depois que terminar, catar o jornal e jogar fora. Ou quem tem cachorro ajuda bastante, porque eles vão comendo. Ou você pode colocar também um plástico de mesa e higienizar esse plástico de mesa com álcool 70 mesmo. Isso ajuda o reaproveitamento. Então, às vezes, ela jogou no chão porque quer testar, e aí você vai simplesmente pegar dali do plástico e colocar na cadeirinha. Uma outra coisa que foi o que eu expliquei para a Bruna na consulta, a questão do engasgo, não precisa ter medo. Porque o que acontece? O risco é muito maior na introdução com colherzinha, porque, às vezes, o que você vai fazer na introdução com colherzinha? Introduz antes dos 6 meses, aí não está sentando na cadeirinha, aí vai ser no carrinho ou num bebê conforto. Nisso, o bebê não está numa posição favorável para se desengasgar, porque ele precisa estar na cadeirinha, como ela está aqui, a 90 graus, para que ela possa fazer o instinto dela, se o alimento entrar e ela engasgar, ela projetar o corpinho para frente, entendeu? E o que existe no BLW, que a gente tem que ficar muito tranquilo, é o reflexo de gag. Nós adultos temos esse reflexo lá atrás da língua, por isso que se você quiser vomitar, você vai colocar o dedo lá na língua. O bebê tem na linguinha, no meado da linguinha. Então, o que acontece? Tá com uma banana, morde um pedaço grande demais de banana, vai chegar esse pedaço no meio da língua, ele vai ver que tá muito grande e ele vai fazer o reflexo de... E você acha que está engasgando, mas não é. É o reflexo de gag. Ele vai ou voltar para o início da boca e continuar a mastigar, ou colocar no cadeirão mesmo. Então, é muito tranquilo. Gente, então assim, super seguro, super bacana. Eu achei muito bacana e achei importante a gente trazer esse método para vocês. E mamães aí de casa que quiserem, né, praticar, eu acho também importante ter uma orientação de um profissional que requer e traz mais confiança. Então, é uma novidade que a gente está trazendo para vocês aí de casa. Eu queria te agradecer, Ana Luísa, pela participação mais uma vez aqui e por trazer conteúdos tão bacanas para o pessoal de casa.
Tá ótimo. Eu queria só indicar o livro, que é o livro do BLW, porque antes a gente só tinha material de internet. E existem os livros, só que eles não eram traduzidos. E o que a gente tem muito é o Conalco, que é de uma fonoaudióloga, que traz bastante informação através de cursos também, como o curso que eu tenho avançado em BLW. Mas ela fez a tradução do livro e ela trouxe até, foi um evento que eu fui, que teve em São Paulo, para poder lançar o livro. E Jill Rapp e a Tracy vieram lá da Inglaterra para poder lançar o livro, e elas falam de uma forma muito natural. Porque é isso, não é um método que é novo, é uma coisa muito natural, muito instintivo. Antigamente ninguém fazia papinha, então é uma coisa muito natural, que não existe muita regra. A gente tem que lidar de uma forma natural também. Então tá bom, uma diquinha super importante e valiosa para vocês, tá? Muito obrigada também, Bruna. E a gente vai ficando por aqui, e domingo que vem tem mais programa Mãe Moderna para vocês.